Então, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa de Jesus para mais uma aula, seguindo assim o estudo do Evangelho. Hoje falar de um tema um pouco difícil. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos aqui tentar arranjar ferramentas para que nós um dia possamos saber perdoar. Neste capítulo falo-nos destes pontos todos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com o adversário, o sacrifício mais agradável de Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado e, como sempre, instruções dos nossos amigos espirituais, falando da perdão das ofensas, a indulgência e ainda se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, sem divulgar o mal de outrem. Capítulo extenso, fala de pontos muito importantes. Vamos tentar abordar um pouco de cada e ver se nós aprendemos mais qualquer coisa. Começa aqui com Mateus, dizendo: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Importa aqui saber o que é que quer dizer misericórdia. Falamos em compaixão, solícita pela desgraça alheia, comiseração, piedade, perdão, uma expressão usada para implorar perdão ou piedade. Isto está no dicionário online. E eu achei que era interessante trazermos aqui o significado de misericórdia, porque abrange umas quantas coisas. Mas voltando aqui, porque é que Jesus diz que só os que são misericordiosos é que obterão misericórdia? Porque é que nos é passado isto desta forma? Então Jesus dá importância à aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários, ou seja, tudo o que fizermos voltará para nós mesmos. Tudo aquilo que nós fazemos há de ter um efeito, e esse efeito terá uma causa. Não há nada que nós não façamos que não interfira nas nossas vidas ou na vida de outros. Se nós procedermos bem para com o outro, com certeza tiraremos frutos disso. Se pelo contrário não formos os melhores irmãos, com certeza teremos em conformidade com os nossos atos. Por isso é que é dito aqui muitas vezes dos nossos companheiros palestrantes que não há nada que não seja necessário de facto nas nossas vidas trabalho. Nós precisamos de trabalho para subsistir, mas também precisamos de um trabalho gigantesco para nos irmos melhorando. E é precisamente aqui que entra a doutrina espírita. Enquanto eu estava a fazer o trabalho, pus-me aqui a meditar nestes pontos e fiquei a pensar assim: quem se propõe a frequentar uma casa espírita, seja ela qual for, e se propõe a compreender o que é a doutrina espírita, nunca mais é o mesmo. Não tenhamos dúvidas. Não dá para voltar atrás. Não é um caminho que eu possa dar a volta e tomar outro ponto, porque aquilo nunca mais vai sair da nossa cabeça. Se nós nos propusermos a tal. Só em vez disso, vou falar de uma forma genérica, entramos numa casa espírita, uma vez por semana, ouvir a palestra. Se pensarmos que se a pessoa não tem muito conhecimento do que é a doutrina, vamos pensar num ponto assim mais simplista para que possamos todos compreender. Podemos considerar isso como sendo ir à missa. Só que a doutrina não é uma missa. Mas vem com o objetivo, que é receber o passe. Porque alguém disse que o passe era muito bom. Fazia bem e nos limpava. Eu também já fui um desses. Por isso é que eu estou a falar.
Na altura, quando eu fui a primeira vez a uma casa espírita, não me disseram que era uma casa espírita. Disseram que era bom ir lá, porque depois faziam umas coisas com as mãos, a gente saía, bebia um copo de água e saía de lá aliviado. Terão sido mais ou menos estas palavras. Já vai há alguns anos, mas terá sido mais ou menos isto. Então, se nós considerarmos que receber um passe é quase como se formos comer, tomar a hóstia na igreja, e se depois sairmos por esta porta fora e não fizermos nada para nos melhorarmos, o que é que nós contribuímos para nós próprios? Não. E o que a doutrina quer não é isso. A doutrina propõe e quer que nós estudemos, que nós compreendamos a doutrina, que nós melhoremos mediante essas ferramentas que a doutrina nos dá. Naqueles trabalhos que nós fazemos aqui em grupo, às quartas-feiras, no grupo de estudo, nos debates que às vezes temos um pouco mais acesos, e tudo isso serve para nós irmos aprendendo, troca de ideias. Melhorarmos também no sentido de estar calado e ouvir o outro falar, que é outro problema da humanidade. Nós não sabemos calar e deixar que o outro fale. E nós até devíamos proceder como antigamente com os rádios amadores, porque enquanto um fala não dá para o outro falar, primeiro está calado. E para depois aí nós, ao melhorarmos, conseguimos praticar tudo aquilo que a doutrina nos diz. Como a caridade. Para connosco e para com os outros. Portanto, este trabalho de hoje e esta necessidade que falamos aqui desta lei de causa e efeito, por isso é que eu fiz assim uma abordagem um bocadinho mais para o lado, mas porque é importante saber, é que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, se colocarmos um pouco em prática, toda a causa, todo o efeito tem uma causa, toda a causa tem um efeito. Nós vamos contribuir para nós. Vamos contribuir para o nosso lar, para o nosso grupo de trabalho, um dia para a sociedade. É isso que a doutrina pretende. Não pretende que, como eu já disse aqui algumas vezes, que aceitem tudo aquilo que eu digo. O objetivo é que vocês depois peguem nos livros da codificação, leiam e confirmem ou não aquilo que lá está. Se aquilo que eu disse é verdade ou não. Isto serve para nós colocarmos as nossas mentes a trabalhar. Então diz-nos ainda que temos de compreender o nosso companheiro mais problemático, causador de contrariedades, pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. Esse é o sentido do perdão. Perdoar, porque todos também precisamos de ser perdoados. Remete para esta questão, também importante, do Livro dos Espíritos, que diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta mais simples é não. Porque se nós não fizermos nada, também estamos a fazer um mal igual. Ah, mas eu não fiz mal a ninguém. Pois. Mas podias ter feito bem e não fizeste. É aquele dizer antigo de tanto é o ladrão que rouba como aquele que fica à porta. Aqui é igual. Se eu tenho possibilidade de ajudar e não fiz nada para isso, que é isto que a resposta dos nossos amigos espirituais nos dizem. É exatamente isso. Todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Kardec começa por dizer-nos que se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Isto não vos faz lembrar nada. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isto está em Mateus e remete para isto que aqui está. Toda a gente conhece, toda a gente já o disse pelo menos uma vez. Mas importa salientar isto. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, Deus não nos vai perdoar nada enquanto nós não tivermos a capacidade de perdoar aquele que nos ofendeu. Se nós parássemos um bocadinho para pensar nesta oração que todos nós conhecemos, que nos foi passado, mas foi para nós decorarmos, e que nunca pensamos nem meditamos naquilo que ela nos diz, e que é muito,
só nesta pequena parte, que é isto que estamos a falar, Deus não me perdoou ainda grande parte dos pecados, porque há coisas que eu ainda não consegui fazer, não é? Isto é para nós percebermos que no decorrer da nossa vida foram-nos dadas coisas, porque isto é assim, é para dizeres, mas não nos explicaram. E voltamos aqui à doutrina. A doutrina quer que nós compreendamos o que é que cada coisa quer dizer. Mas depende de vocês, depende do vosso trabalho, depende do estudo, depende da vontade, sobretudo da fé. Então Kardec diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Mateus traz-nos ainda: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Não vamos fazer aqui matemáticas, mas vamos tentar destrinçar um bocadinho isto. Vou dar um exemplo pessoal. Se há coisa que eu detesto ainda aos dias de hoje, é que me repreendam de qualquer forma à frente dos outros. Isto é um bocadinho culpa do meu pai, porque ele tinha muito essa particularidade. Se vocês soubessem a raiva com que eu ficava dele, se os pensamentos se tornassem hábitos, eu tinha morrido 10 vezes e ressuscitado não sei quantas vezes. Porque eu não consigo fazer isso aos outros, muito por causa disto. Eu, se tiver que chamar a atenção a alguém, chamo ao lado e falo. Faço assim até agora com o meu funcionário, de por cima está a aprender, está sempre a levar na cabeça, entre aspas. Então, mas eu não faço à frente dos clientes. Não posso fazer. Porque eu estou a rebaixar. E não estou a ser caridoso com ele. E o meu pai fazia muito isso. O meu pai passou-me valores, passou-me muita coisa, mas não teve essa opção. Perdeu o pai muito cedo e a mãe teve que cuidar dos filhos um bocado ao pontapé, como se diz. Mas, na realidade, os valores ele passou. Não passou foi esta parte de amor que não teve. Não teve, não passou. E então nunca soube fazer isso. Ainda hoje, às vezes, tem assim uma outra atitude mais complicada. Só que eu agora consigo desligar o ouvido e, portanto, faço de conta que ele não disse nada e pronto, está tudo bem. Porque já tenho uma certa idade e também não vale a pena. Mas é isto que nós devemos fazer na nossa vida. Se tivermos algum problema com alguém, sim senhor, devemos falar, é importante. Sobretudo, deixá-lo falar. Muitas das vezes, o ponto de vista dele, nós não estamos a compreender. E grande parte das vezes nós reagimos ao invés de agir. Porque se deste um pontapé, vou-te dar um ainda maior. Não vou dar um, vou dar 2 ou 3. E então, se nós, mesmo que isso acontecesse hipoteticamente, ao menos fazia uma ação que ninguém precisava de saber. Não é? Mas é um pouco isso. O diálogo é importante com as pessoas. Fazê-lo sim quando temos que repreender alguém, mas a sós. Não é por acaso que isto vem aqui. E já tem muitos, muitos anos. Então, há porém 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar.
Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Então, quantas vezes é que nós precisamos de perdoar? Quando o apóstolo Pedro pergunta a Jesus quantas vezes é que ele tem que perguntar, e o mestre responde, perdoar, e o mestre responde que até 70 vezes, 7 vezes, não é para nós fazermos a conta. Assim ele nos ensina a necessidade de perdão, que a necessidade de perdão é infinita e não existe uma quantidade específica para esse ato. Só a nossa limitação e a falta de paciência é que vão limitar a quantidade de vezes que perdoamos. A quantidade não é importante, o mais importante é a qualidade do perdão. O verdadeiro perdão. Esta é a parte mais difícil. Como é que eu consigo perdoar verdadeiramente outra pessoa? Até porque há situações gravíssimas e não é assim, não é como ter estragado um livro. Isso consegue-se substituir. Mas há coisas na vida que são extremamente complicadas de se perdoar. Não impossíveis. Pode não estar ao nosso alcance agora. Mas um dia nós seremos capazes. Não adianta perdoar sem esquecimento do fato gerador, ou perdoar com sentimentos negativos, ou desejando o mal para a pessoa perdoada. O verdadeiro perdão requer o esquecimento emocional do fato. Podemos até lembrar dos atos passados, mas como aprendizado, sem gerar sentimento de mágoas ou ódio. Vocês não acham que Jesus sabia, toda a gente sabe que ele sabia que o iam trair, que o iam renegar, sabia o que é que lhe ia acontecer? E, no entanto, ele perdoou e não ganhou mágoa. Imaginem que isto era uma folha A4. Não é? Estava muito bonitinha, direitinha. Mas se eu fizer assim à folha, se a seguir esticar novamente, ela continua a ser uma folha A4. E até dá para escrever novamente. Mas deixa marcas. Eu posso não ligar às marcas. E aprender que determinada coisa causou estas marcas. Eu posso perdoar verdadeiramente. Ela vai deixar marcas. Mas eu não vou ligar às marcas. Aprendi com isso. Continua a ser uma folha A4. Continua a ser utilizável, continua a dar para escrever coisas. Uma forma simples de perceber como é que se perdoa. Eu posso perdoar o outro, não lhe quero mal nenhum, quero que a vida dele corra o melhor quanto possível, mas não tenho que voltar a ir jantar lá à casa, não tenho que voltar a conviver com ele, mas posso conviver com ele, no trabalho. Posso lidar com ele, tratar de situações profissionais e tudo. O objetivo é não querer o mal ao outro. Está perdoado, tudo bem, vida que segue, quero que estejas bem, e ele vai querer que eu esteja bem também, e pronto. É assim que se vai perdoando. É fácil? Não. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então Kardec diz-nos assim: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança
cujo motivo se encontra em existência anterior e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. E há relatos, conforme aqui diz, um espírito que vai obsediar um irmão que está encarnado, vai-lhe causar tanto mal quanto possível. Quando aquele partir e o outro regressar, ele vai se aperceber o que aconteceu, o que é que ele vai fazer? Exatamente o mesmo. E andam nisto anos sem fim. Porque é mais fácil tirar de esforço do outro do que parar um pouco e descer do pedestal, não ser tão orgulhoso e ser o primeiro a dar o passo. Muitas das vezes é aquilo que é necessário, é dar o primeiro passo. Isso vai-me diminuir? Não. Eu também posso sentir melhor, porque fui eu que dei o primeiro passo. E é assim que se vão resolvendo questões que trazemos de séculos para cá. Quem tem a oportunidade de estar nas aulas mediúnicas sabe que aquilo que eu estou a dizer é de facto assim. Há muitas comunicações, outros que veem o seu dinheiro, os seus terrenos a serem repartidos, gastos, vendidos e não conseguem viver com aquilo, pela avareza, porque são agarrados ao dinheiro, entre outras coisas tantas. E isso vai gerando ódios do lado de lá, que depois, se esses amigos quiserem realmente, para eles é mais fácil. Por isso é que se dá os casos de obsessão. Não alargando muito sobre isto e cingimos ao trabalho, nesta passagem Jesus pede para que nos reconciliemos sem demora com o nosso adversário enquanto estivermos a caminho com ele. O a caminho com ele, a coisa mais fácil de ver é o nosso lar. É a esposa, o marido, os filhos, ou quem vive no lar, é com esses que nós estamos a caminho. E isto a doutrina espírita explica bem. Jesus fala da reencarnação, pois temos que aproveitar esta oportunidade na matéria sem deixarmos nenhuma mágoa e ódio para ser resolvida em vidas futuras. A importância de nos esforçarmos para o perdão é essencial, mesmo que não tenhamos sido os culpados no desenrolar do problema. É literalmente engolir o nosso orgulho, muito difícil, o maior treino das nossas vidas, que é isso, é engolir o orgulho. Conseguindo isso dentro do nosso ser, o adversário transitório também será afetado e todos poderão, cedo ou tarde, receber os benefícios do esquecimento do mal ocorrido. O orgulho vai estando presente no decorrer de todo o Evangelho. É a maior chaga da humanidade, o orgulho. E o orgulho é uma chaveta que se abre e depois cabem lá umas tantas coisas lá dentro. Que nós não achamos que é orgulho, mas é. O sacrifício mais agradável a Deus. Mateus continua: se, portanto, quando fordes de pôr vossa ofrenda no altar, vos lembrares de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Kardec diz-nos que Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração espongido de todo e qualquer pensamento mau. E regressamos aqui ao Pai Nosso, à oração que todos nós conhecemos, que Deus só nos vai perdoar quando nós perdoarmos quem nos ofende. Seguindo a parábola, exteriorizando aqui um pouco isto, o sacrifício mais agradável a Deus não é vir ao centro espírita, não é ir à igreja, ou outro lugar qualquer de culto, seja ele qual for, ou até mesmo praticar qualquer tipo de caridade junto de algum necessitado. Antes de fazermos tudo isso, é necessário que nos reconciliemos com o nosso adversário. Não adianta nada aprendermos o Evangelho e a doutrina espírita se estes ensinos não são praticados no momento das dificuldades. Voltamos outra vez aqui. Não adianta nada nós estarmos
numa casa espírita, estudar a doutrina e depois sair pela porta fora e regressar a tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Ou vão para um bar, ou vão para aqui, ou vão para ali, ou consomem drogas, ou o que for. Se não houver mudança pessoal, não adianta nada estarmos aqui. Não faz nada. Não adianta. Reforçando, o objetivo da doutrina é despertar mentes. Para quê? Para a nossa melhoria interior. Para a nossa moral. É esse o objetivo. Jesus fala-nos para sermos humildes, pacientes e misericordiosos. A oferta verdadeira do Espírito não é aquela que podemos fazer com simples atos materiais ou exteriores, mas sim aquela que exige uma modificação espiritual com atos de reflexão íntima e em favor do próximo. Lembrar sempre que o maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Outra coisa interessante. Este capítulo foi do princípio ao fim a cascar. É tão fácil nós apontarmos os defeitos aos outros, não é? Que é isto? É exatamente o que está aqui. É muito fácil nós apontarmos aos outros os defeitos. Que é fácil, não é nosso. Portanto, não custa nada. Apontar é fácil. Mas como eu já ouvi aqui mais de uma vez, quando nós apontamos o dedo de alguém, nós temos 3 dedos a apontar para nós. Estão fechados, apontam assim para trás. E é basicamente isto. Como é que nós conseguimos ver um defeito no outro e não temos assim um poste enorme à nossa frente e nós não vemos? Porque dói. Porque somos orgulhosos. Custa admitir. Até pequenas coisas. A gente às vezes chateia-se com o companheiro lá em casa, anda dias sem falar com ele por causa de que deixou as meias aqui ou outra coisa qualquer. Estou a dizer mentira? Acho que não estou a dizer mentira nenhuma. Coisas assim banais. Agora imaginem coisas mais difíceis. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou seja, ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus estava fora. Kardec começa a nos dizer que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço. Eu diria mais que também foi uma coisa que aprendi aqui. Um companheiro utiliza algumas vezes essa frase, que é, diante de uma situação, nós perguntarmos: se fosse com Jesus, como é que ele procederia? Só que há aqui outra coisa interessante, que é, nós falamos muito facilmente de Deus e de Jesus quando isso não implica nada de mudança em nós. Porque quando isso vai obrigar a algum tipo de alteração daquilo que nós somos, ainda, falar Jesus ou Deus, parece que a língua fica adormecida e não se consegue dizer da mesma maneira. Porquê? Nós, melhor do que ninguém, sabemos o que somos. Melhor do que ninguém. Nós podemos pôr a máscara número 3 e sair para trabalhar de casa, e pôr a número 2 para vir aqui ao centro, mas a nossa real máscara está connosco. E nós, só nós, sabemos quem somos. Ou não? Nós sabemos o que fazemos, o que dizemos, o que pensamos. Ou não? Percebem porque é que é importante estudar a doutrina? É aquele martelo constante. Eu não devia fazer isto, eu não devia pensar aquilo, não devia.
não sou perfeito. Longe. Muito longe. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e inteligente. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele encontra-se na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, inteligência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Rapidamente, benevolência, disposição benévola do ânimo, bondade, afeto, benignidade, vontade de fazer o bem. Indulgência, qualidade da pessoa indulgente, perdão ou atenuação da gravidade de uma falta, bondade que desculpa o que é censurável. No caso da religião católica, é a remissão dos pecados concedida pela Igreja. Isto está tudo no dicionário online. Então aqui o mestre alerta para o cisco que vemos no olho do irmão, deixando de enxergar a trave que temos no nosso olho. Simboliza os pequenos defeitos que reparamos nos outros, esquecendo-se das grandes imperfeições de que somos portadores. Somos juízes severos para os outros, mas complacentes para connosco mesmo. Nesta frase, Jesus condena a maledicência e o pensamento maléfico, porém, Jesus não condena o estudo e a análise dos defeitos e das imperfeições nossas e dos outros, quando isso visa o aprendizado. Para combatermos o mal, temos que conhecê-lo. Portanto, discutir os seus defeitos não é errado. Mas quando formos alertar alguém que se encontra no erro, temos de agir como um verdadeiro sentimento de caridade e benevolência, e não com uma superioridade moral que muitas vezes não temos. Nós é que achamos. Grande parte da obra evangélica e da doutrina espírita diz respeito ao relacionamento humano. Procura informar-nos sobre a grande necessidade de aprendermos a nos relacionar melhor com os demais. E voltamos aqui repetindo. Nós não sabemos ouvir o outro. Eu não sei se alguma vez já vos aconteceu. Num outro local onde eu trabalhei, havia lá um rapaz que constantemente fazia uma coisa. E ele foi chamado tantas vezes a atenção, assim, dou comigo a pensar, está um problema, de certeza, deve ser. É que era sempre a mesma coisa. Depois de muitas conversas que tivemos, e de um dia só para dizer, olha, explica-me porque eu não consigo perceber porque é que tu erras sempre nisto. Para ver se eu te consigo ajudar, senão o que vai acontecer é que um dia o patrão vai se chatear, vai-te mandar embora. Não vou dizer qual foi a resposta que ele deu, porque foi a título pessoal, mas foi fácil perceber porque é que ele falhava naquilo. Facílimo. Nós não dávamos, eu neste caso, não dei campo, abertura, para que ele se pudesse abrir, falar de uma coisa que era pessoal. Sobretudo, eu já estava tão chateado com aquilo que eu já nem queria ouvir nada do que ele me fosse dizer, porque era constante o erro. Por isso é que é importante nós pararmos às vezes e ouvir o outro. Às vezes não. Muitas vezes. Ouvir o outro. Mas ouvir. Não é deixar de falar, falar um bocado e depois daqui a bocado. Não, é ouvir. Não julgueis para não ser julgado. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém,
Abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós sabemos depois do que se passou. Então Kardec começa por nos dizer que atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós, outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que Ele próprio nos deu um exemplo. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena em outrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Se nós, eu sei que vou-me repetir um bocadinho, mas às vezes é necessário. Pegando naquilo que falámos antes, de ser fácil de ver os defeitos nos outros, de apontar o dedo, de acusar, esta parábola que vemos aqui, reparem que na nossa vida, perante uma situação destas e pela felicidade mundana que temos, é fácil descartarmos dos outros. E perante uma situação, não vamos falar da questão da adulta, mas vamos transportar isto para uma situação mais atual, mais usual. É fácil nós descartarmos do outro. Nós somos quase olhados como números. Se formos a pensar bem numa empresa, nós somos números. Uma empresa grande, com muitos funcionários, somos números. Parte dos superiores nem sabem quem é o Joaquim, o Manuel, o Francisco, não fazem ideia disso, mas sabem que é o funcionário 10.724. E é fácil, perante um erro, descartar aquela pessoa, não dando oportunidade. Se nós olharmos que, desde que nascemos, nós vamos aprendendo coisas. Aprendemos a falar, aprendemos a andar, depois vamos para a escola, vamos aprender a escrever, a fazer contas. Nós passamos a vida a aprender. Tudo na nossa vida é ensinamento. É tudo aprendizado. Se nós não tivermos a capacidade de aprender com esses erros que nós também já fizemos, não há aqui santos, e não termos a capacidade de perdoar o outro, não termos a capacidade nem moral, porque nós não temos capacidade moral de apontar o dedo a ninguém. Talvez um tivesse, tinha com certeza, mas nunca apontou o dedo a ninguém, perdoou sempre. Mesmo na altura pior da vida dele, em que ele poder-se até sentir descartado pelo povo de então, mesmo até dos discípulos, que não foram porque o renegaram, porque o traíram, mesmo aí, pela sua capacidade moral e a grande capacidade de perdão que ele demonstrou a todos. Mesmo até na cruz,
quando alguns dizem que ele questionava Deus porque é que o fez passar por aquilo, na realidade ele estava a dizer um salmo. Não tinha nada a ver. Até nisso, tentaram apontar que o rei dos judeus, naquele momento, quebrou. Ele não quebrou. Nunca quebrou. E foi tão grande que mudou o mundo. Até o calendário passou a ser contado antes de e depois de. E é com esse mestre, aquilo que a doutrina nos traz, o Consolador prometido, deixando assim o convite. Eu tinha mais slides, mas estamos a chegar já ao final do tempo. Deixando o convite para que vocês possam todos, nesta altura de Natal, em que nós nos sentimos mais sensibilizados e vamos estar com a nossa família, alguns que não vemos já há algum tempo, se for possível, que possamos perdoar uma outra quesilha que tínhamos com esta ou com aquele. Toda a família tem uma ovelha negra. Todos. Não conheço nenhuma que não tenha. Portanto, está sempre uma ovelha negra lá no meio. Mas se calhar, se pararmos um bocado para ouvir, há muitas coisas que ele tem razão. Nós é que nunca quisemos ouvir. Então o convite era esse, era melhorarmos, aprender com Jesus, aprender com a doutrina, se possível aprender a perdoar. Se não perdoarmos, pelo menos pensemos em perdoar, já é o início de algo. E vamos ver mais este slide, porque se calhar vai ao contra daquilo que eu estou a dizer. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem? Isto já é uma mensagem dos nossos amigos espirituais. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Isto foi por São Luís, em Paris, 1860. Este era o trabalho de hoje. Tinha só depois aqui mais uma coisita, mas podemos depois tratar noutra altura. E a convidar a todos, então, que pudéssemos unir os nossos pensamentos, as nossas mentes em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que tens feito por todos nós, pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos. Mas, sobretudo, Senhor, porque
diferencias a ninguém. Sabes os nossos defeitos. Sabes quem somos, quem fomos. E mesmo assim nos abraças com o teu amor, com o teu calor. Incentivando-nos a que possamos tornar-nos verdadeiros homens de bem, sabendo ajudar e perdoar o próximo. Senhor, muitos sofrem nestas alturas de guerra, de frio, de fome, de falta de amor, de falta de compaixão, de falta de dignidade. Sabemos que nos encontramos em transição, que no meio desta turbulência a paz virá. Porque depois de uma tempestade a bonança chega. E nessa altura, Senhor, talvez estejamos capazes de te entender um pouco mais, de perceber o que é o amor verdadeiro, o que é esse amor inquantificável. Já lá, Senhor, te pedimos que nos acompanhes nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, guiando-nos nas boas decisões. Te agradecemos, Senhor, profundamente. Fica connosco todos os dias. Que assim seja.